Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante: como a gratidão pode te fazer mais feliz e generoso. Você já parou para pensar em tudo que Deus já fez por você? Você já agradeceu a Ele por todas as bênçãos que Ele te deu? Você já reconheceu o quanto Ele te ama e te cuida? Muitas vezes, nós nos esquecemos de ser gratos a Deus, e nos concentramos apenas nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas carências. Nós reclamamos do que não temos, e não valorizamos o que temos. Nós nos comparamos com os outros, e não nos contentamos com o que Deus nos deu. Nós nos afastamos de Deus, e não buscamos a sua vontade. Mas eu quero te dizer uma coisa: a gratidão é a chave para a felicidade e a generosidade. A gratidão é a forma de reconhecermos o que Deus já fez por nós, e de nos abrirmos para recebermos mais da sua graça. A gratidão é a forma de expressarmos o nosso amor a Deus, e de demonstrarmos o nosso amor ao próximo. A gratidão é a forma de nos alegrarmos com o que temos, e de compartilharmos o que temos. A Bíblia nos ensina muito sobre a gratidão, e eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de pessoas que foram gratas a Deus, e que receberam grandes bênçãos por causa disso. O primeiro exemplo é o de Abraão, o pai da fé. Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que Deus lhe mostraria. Deus prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação, que o abençoaria, e que faria o seu nome grande. Deus também prometeu a Abraão que lhe daria um filho, mesmo sendo ele velho e estéril, e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão obedeceu a Deus, e seguiu a sua direção. Abraão foi grato a Deus, e louvou a sua fidelidade. E Deus cumpriu todas as suas promessas a Abraão, e o fez o pai de muitas nações. O segundo exemplo é o de Ana, a mãe de Samuel. Ana era uma mulher estéril, que sofria muito por não poder ter filhos. Ela era humilhada pela sua rival, que tinha filhos, e era desprezada pelo seu marido, que não a compreendia. Ela chorava muito, e não comia, e não se alegrava. Mas Ana não desistiu de clamar a Deus, e de pedir a Ele que lhe desse um filho. Ela fez um voto a Deus, dizendo que se Ele lhe desse um filho, ela o dedicaria a Ele por todos os dias da sua vida. Ela derramou a sua alma diante de Deus, e confiou na sua misericórdia. Deus ouviu a oração de Ana, e lhe concedeu um filho, a quem ela chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Ana foi grata a Deus, e cumpriu o seu voto, entregando seu filho ao serviço do Senhor. E Deus abençoou a Ana, e lhe deu mais filhos e filhas, e fez de Samuel um grande profeta em Israel. O terceiro exemplo é o de Jesus, o Filho de Deus. Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, e para nos dar a vida eterna. Ele viveu entre nós, fazendo o bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos, ensinando a verdade, amando os pecadores. Ele se humilhou, e se fez servo, e se entregou à morte, e morte de cruz. Mas Jesus não se queixou, nem se revoltou, nem se desanimou. Ele agradeceu ao Pai, por tudo que Ele lhe deu, e por tudo que Ele lhe confiou. Ele louvou ao Pai, por tudo que Ele fez, e por tudo que Ele faria. Ele glorificou ao Pai, por tudo que Ele é, e por tudo que Ele seria. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Deus deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra, e fez dele o Senhor e o Salvador de todos os que nele creem. Deus deu a Jesus o lugar de honra à sua direita, e fez dele o mediador entre Deus e os homens. Meus irmãos e irmãs, esses são apenas alguns exemplos de pessoas que foram gratas a Deus, e que receberam grandes bênçãos por causa disso. Mas eu quero te convidar a pensar na sua própria vida, e a lembrar de tudo que Deus já fez por você. Você já agradeceu a Deus por ter te criado, por ter te dado a vida, por ter te feito à sua imagem e semelhança? Você já agradeceu a Deus por ter te amado, por ter te perdoado, por ter te salvo em Cristo Jesus? Você já agradeceu a Deus por ter te sustentado,
por ter te protegido, por ter te guiado pelo seu Espírito Santo? Você já agradeceu a Deus por ter te dado uma família, por ter te dado amigos, por ter te dado uma igreja? Você já agradeceu a Deus por ter te dado saúde, por ter te dado trabalho, por ter te dado provisão? Você já agradeceu a Deus por ter te dado dons, por ter te dado talentos, por ter te dado oportunidades? Você já agradeceu a Deus por ter te dado alegria, por ter te dado paz, por ter te dado esperança? Eu tenho certeza de que se você parar para pensar, você vai encontrar muitos motivos para ser grato a Deus. E eu quero te encorajar a expressar essa gratidão a Deus, todos os dias, de várias formas. Você pode expressar a sua gratidão a Deus através da oração, conversando com Ele, e dizendo o quanto você é grato por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Você pode expressar a sua gratidão a Deus através do louvor, cantando para Ele, e declarando o quanto você o ama e o adora. Você pode expressar a sua gratidão a Deus através da obediência, seguindo a sua palavra, e fazendo a sua vontade. Você pode expressar a sua gratidão a Deus através da generosidade, dando a Ele o seu tempo, o seu dinheiro e os seus bens. Você pode expressar a sua gratidão a Deus através do serviço, ajudando aos outros, e sendo as suas mãos e os seus pés. Quando você expressa a sua gratidão a Deus, você está reconhecendo que tudo o que você tem vem dele, e que tudo o que você é depende dele. Você está reconhecendo que Ele é o seu Criador, o seu Salvador, o seu Senhor e o seu amigo. Você está reconhecendo que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E quando você reconhece isso, você se torna mais feliz e mais generoso. Você se torna mais feliz, porque você vê o lado bom da vida, e não o lado ruim. Você se torna mais feliz, porque você sente a presença de Deus, e não a ausência dele. Você se torna mais feliz, porque você tem a certeza de que Deus está no controle, e não o acaso. Você se torna mais feliz, porque você tem a esperança de que Deus tem um plano, e não um medo. Você se torna mais feliz, porque você tem a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e não a ansiedade. E você se torna mais generoso, porque você sabe que tudo que você tem é um presente de Deus, e não um direito seu. Você se torna mais generoso, porque você sabe que Deus te deu mais do que você merece, e não menos do que você precisa. Você se torna mais generoso, porque você sabe que Deus te ama sem medida, e não sem motivo. Você se torna mais generoso, porque você sabe que Deus te abençoa para que você seja uma bênção, e não para que você seja egoísta. Você se torna mais generoso, porque você sabe que Deus se agrada de quem dá com alegria, e não de quem dá com tristeza. Meus irmãos e irmãs, eu quero terminar este vídeo com uma história que ilustra muito bem o que eu estou falando. É a história dos 10 leprosos, que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Eu vou ler para vocês, e eu quero que vocês prestem atenção no que aconteceu com eles. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, e vai, a tua fé te salvou. Vocês viram o que aconteceu? Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Apenas um reconheceu o que Jesus fez por ele, e expressou a sua gratidão. Apenas um glorificou a Deus, e deu-lhe graças. E esse era o samaritano, o estrangeiro, o desprezado. E o que Jesus disse a ele? Ele disse: Levanta-te,
E vai, a tua fé te salvou. Ele disse que a fé dele o salvou, não apenas da lepra, mas também do pecado. Ele disse que a fé dele o salvou, não apenas do sofrimento, mas também da condenação. Ele disse que a fé dele o salvou, não apenas para esta vida, mas também para a eterna. Meus irmãos e irmãs, essa é a diferença entre ser grato e ser ingrato. Ser grato é reconhecer o que Deus fez por nós, e expressar a nossa gratidão. Ser ingrato é ignorar o que Deus fez por nós, e não dar valor. Ser grato é receber a salvação de Deus, e viver para a sua glória. Ser ingrato é perder a salvação de Deus, e viver para nossa própria. Eu não sei qual é a sua situação hoje, eu não sei quais são as suas lutas, as suas dores, as suas necessidades. Mas eu sei que Deus sabe, e que Ele se importa com você. E eu sei que Ele já fez muito por você, e que Ele quer fazer mais. E eu sei que Ele espera que você seja grato, e que você expresse a sua gratidão. Então, eu quero te fazer um convite: seja grato a Deus, hoje e sempre. Agradeça a Ele por tudo que Ele é, e por tudo que Ele faz. Louve a Ele por todas as bênçãos que Ele te dá, e por todas as promessas que Ele te faz. Glorifique a Ele por toda a sua graça, e por todo o seu amor. E você vai ver como a sua vida vai mudar, como você vai se tornar mais feliz e mais generoso. Eu espero que este vídeo tenha sido uma bênção para você, e que você tenha aprendido algo novo. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário, e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, e ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça, Deus te ama, e eu também. Um grande abraço, e até a próxima. Fiquem com Deus.